E o tema do vídeo de hoje é sobre números reais e números irracionais. E para que eu entenda o que são números reais e irracionais, primeiramente eu preciso saber o que são conjuntos, ok? Então vamos lá. O que é conjuntos afinal? Conjuntos, gente, nada mais é do que fazer agrupamentos, tá? Ah, mas professora, como assim agrupamentos? Vamos trabalhar um exemplo então. Eu tenho aqui, olha só, vários alunos, certo? Em uma determinada sala de aula, alunos de diferentes tipos, de diferentes jeitos. Então a gente vai fazer alguns agrupamentos aqui. Eu posso, por exemplo, fazer um agrupamento só com os meninos dessa turma. Eu vou usar aqui, ó, meninos. Vou separar todos os meninos. Pronto, ó. O que eu tenho aqui então é um conjunto de meninos. Eu posso também separar aqui todas as pessoas que são loiras, por exemplo. Certo? Vou pegar aqui, ó, todos os loiros. Fiz um outro tipo de agrupamento, um outro conjunto. Eu posso também separar aqui as meninas. Então, eu vou selecionar todas as meninas. E eu fiz um outro conjunto. Ou seja, o que a gente pode estabelecer aqui, ó? Para cada tipo de conjunto, eu tenho uma determinada característica, certo? Que é comum para todos os meus elementos do conjunto, certo? Guarda essa informação, então. Na matemática, eu tenho os conjuntos numéricos. Já que eu estou falando de números, então o que seriam os conjuntos numéricos? São grupos de números que apresentam determinadas características em comum. E eu tenho vários tipos de conjuntos numéricos na matemática, gente. A gente vai ver alguns aqui agora. Primeiramente, aquele conjunto mais básico do básico, que é o primeiro que a gente tem contato, que são os conjuntos dos números naturais, tá? Ele é representado por esse símbolo aqui, ó, que é um N, que tem um cortinho, certo? E quais são os números naturais? Número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 27, 89 e assim por diante, tá? São números infinitos. Todos os conjuntos numéricos são infinitos. E os naturais são esses. Depois, lá no 7º ano, a gente aprende que existe um outro tipo de número, tá? São os números inteiros. Eles são representados pela letra Z, também com esse cortinho no meio, certo? No conjunto dos números inteiros entram os números negativos, tá? Lembrando que, ó, se a gente olhar aqui, o conjunto dos números inteiros, os naturais está dentro dos inteiros, certo? Então, assim, ó, o número 2, ele é natural? É, mas ele também é um número inteiro, ó, ele está dentro desse conjunto. Qual é o diferencial dos números inteiros? Os números negativos. Ah, então o menos 5, ele é inteiro. Ele também é natural? Não. Tá? Porque os naturais eu não tenho os negativos. Certinho? Vamos para o próximo conjunto agora. Eu tenho também, esse também é bem conhecido, hein? Conjunto dos números racionais, representados pela letra Q. No conjunto dos números racionais, o diferencial deles são os números com vírgula, certo? E as frações. Então, vamos observar aqui, ó, eu tenho menos 5 sobre 2, tenho 3 quartos, 0,75, menos 2,5, certo? E, ó, o conjunto dos números racionais, ele envolve os inteiros e ele envolve também o natural. Ah, professora, quer dizer que o número 2, ele é natural, é inteiro e é racional? Sim. Então, o número 5, ele é menos 5, desculpa, o número menos 5, ele é inteiro e também é racional? Sim. Ah, e o 3 quartos? O 3 quartos, ele é apenas racional, tá? Então, eu tenho essa ordem aqui para seguir, é um conjuntinho dentro do outro, só que eu tenho números especiais, olha só, que eles se encaixam apenas em um conjunto e não no outro, ok? Agora vem para a parte interessante. Todos esses números aqui vocês já conheciam, ok?
Agora, gente, fora desses conjuntos, um conjunto que não se mistura com esses daí é o conjunto dos números irracionais, que é justamente o que a gente vai estudar na aula de hoje. O conjunto dos números irracionais, gente, ele é representado por esse símbolo aqui, olha só, que é um i com um cortinho do lado, ok? Qual é o diferencial dele? Gente, eles são números decimais, infinitos e não periódicos. O que é isso? Quer dizer que é um número decimal que não tem fim, certo? E a parte decimal dele não segue uma sequência, não segue um ritmo, tá? Ele não é periódico. Vamos para um exemplo aqui de número irracional, então, ó. Vou colocar aqui raiz de 2. Se eu for calcular a raiz de 2 lá na calculadora, ela vai me dar esse número aqui, ó. 1,4 1 4 2 1 3 5 e continua. A calculadora não vai ter nem casas suficientes para entrar isso aqui. Por quê? Porque ele é um número infinito, isso daqui não vai ter fim, tá? Então, ó, ele é decimal porque tem vírgula, ele é infinito porque isso aqui não vai terminar nunca e ele não é periódico, por quê? Porque aqui, se eu olhar os números decimais, eles não estão seguindo nenhuma sequência. Eu começo pelo número 4, depois eu vou para o 1, depois eu volto para o 4 de novo, aí é o 2, aí é o 1, não está seguindo uma sequência, então não é periódico. Outro exemplo de número irracional é raiz de 3. Se eu for calcular a raiz de 3, vai dar isso aqui, ó. 1,732 0 5 0 8 e continua. Ó, mais uma vez, eu tenho um número decimal porque ele apresentou vírgula, ele é infinito porque ele não termina e não periódico, não está seguindo uma sequência nenhuma aqui. Portanto, raiz de 3 também é um número irracional. Mais um exemplo de número irracional que a gente usa bastante na matemática é o número π. Quem lembra do π? O π, gente, ele é dado pelo valor da medida da circunferência, tá? Dividido pelo diâmetro de qualquer círculo. Então, se eu pegar o valor da circunferência de qualquer círculo e dividir pelo diâmetro, eu vou encontrar o número π, tá? Ele é uma constante matemática utilizada bastante em geometria. O número do π, a gente está acostumado a utilizar apenas 3,14. Mas, na realidade, o π é muito maior do que isso. Ele é infinito. Então, ele continua aqui, ó. Tem 1, 5, 9, 2, 6 e continua. Tá, ó. Então, o π, ele também é um número irracional. Por quê? Porque ele é decimal, tem vírgula. Ele é infinito e não segue nenhuma sequência. Então, ele não é periódico, ok? Então, todos esses números aqui, eles são números irracionais. E agora, para finalizar aí esses conjuntos, eu tenho o conjunto dos números reais que une tudo, tá? O conjunto dos números reais, ele é representado por essa letra aqui, a letra R, também com um tracinho. E o que são, então, o conjunto dos números reais? Ele é a união do conjunto dos racionais, que é esse aqui, ó. A união dos racionais com os irracionais, ok? Então, como que se organiza, gente, esses números dentro de uma reta numérica, tá? Eu tenho uma reta aqui organizada, desenhada para vocês, e eu vou preencher elas com os elementos dos conjuntos que a gente acabou de estudar, certo? Começando então com os números naturais. A gente viu que os números naturais, eles são aqueles números positivos, né? Inteiros e positivos. Então, número 1, 2, 3 e continua infinitamente, tá? Essa setinha aqui é porque ele é infinito. Então, esses são os números naturais. Depois, eu tenho os números inteiros. Os números inteiros, ó, não pode esquecer, eles são os naturais e os
negativos, então eu vou colocar aqui os números negativos. Menos 1, menos 2, menos 3, certo? Depois eu tenho os números racionais. Lembrando que os racionais, eles são os naturais, mais os inteiros, mais o diferencial deles, que são os números decimais e as frações. Então eu vou preencher aqui com algumas frações. Entre o número 0 e o número 1, eu posso colocar aqui, por exemplo, meio, que é 1/2. Entre o número 1 e o número 2, eu posso colocar aqui, né, 1,5, que é igual a 3 dividido por 2. E entre o 2 e o 3, que é o 2,5, eu tenho, por exemplo, aqui o 5/2. São todos números racionais. E do lado de cá, eu vou preencher com os decimais, tá? Então, aqui eu tenho menos meio. Aqui eu tenho menos 1,5. E aqui, menos 2,5. Certo? Agora eu tenho aqui os números irracionais para eu preencher na minha reta numérica. Eu vou usar os mesmos exemplos que a gente usou no slide anterior, tá? Então eu tenho raiz de 2. Raiz de 2, a gente olhou lá que ele é igual a 1,41. Então ele vai estar mais ou menos aqui, né? Entre o 1 e o 2, certo? Aí ele é 1,4. Eu sei que essa fração aqui representa 1,5, então ele vai ficar bem próximo aqui, ó. Aqui. Raiz de 2. O próximo era raiz de 3, né? Raiz de 3 é igual a aproximadamente 1,7. Então, ó, se eu sei que aqui é 1,5, eu vou vir um pouquinho mais pra cá, ó. Raiz de 3. Certo? E por último eu tinha o número π, que é igual a 3,14. Então ele tá aqui, ó. Aqui tá o 3, certo? Então ele vai estar mais ou menos aqui, ele tem que estar um pouquinho depois do 3. Número π. E o conjunto dos números reais, professora? Bem, os números reais não é a união de todos, então todos os números que a gente colocou aqui são os números reais, tá? Então é isso, gente. Muito obrigada a você que assistiu o vídeo até aqui. Não deixe de me seguir nas redes sociais, se inscrever no canal. Lá no Instagram, Exatamente Falando, eu tô sempre colocando resumos bonitinhos pra vocês. E você também pode deixar sugestão de vídeo lá, que eu vou gostar muito, tá? Muito obrigada e até a próxima!